Olá, gente! Mais uma vez aqui, finalizando a segunda semana do uso do Monjaro e começando a terceira semana desse tratamento. Como será que eu estou, hein? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como está sendo essa saga, esse desafio de uma pessoa com a vida corrida, mega ansiosa, mas que pratica atividade física pelo menos aí 3 vezes por semana, né? Às vezes 5, às vezes 6, depende muito do meu contexto e da correria do dia a dia, né? Uma mãe solo de duas e uma pessoa compulsiva por doces e que adora comer à noite. Como será que tá sendo tudo isso? Bom, gente, já deixa o like, já curte, comenta e compartilha. Fala pra mim se você também tá nessa saga de perda de peso, de emagrecimento e como tem sido aí o seu processo, né? Então, fala pra mim aqui que eu quero saber já. Aproveita, ativa o sininho, tá? Aproveita, ativa o sininho para acompanhar a gente aqui diariamente. Eu sou a Katia Lúcia e esse canal é pra gente bater papo, falar um pouco da minha vida, falar de emagrecimento, falar de exercícios físicos que eu amo. Eu sou educadora física, sou mãe solo de duas e também sou artista. Gente, então fica comigo aqui, eu vou contar pra você tudo o que tá acontecendo. Então vamos lá. Semana passada eu fiz o primeiro vídeo pra vocês, finalizando a primeira semana. Iniciando a segunda semana, tá? Fiz a segunda aplicação do Monjaro, tá certo, gente? E mostrei pra vocês o meu kit de suplementos que está me auxiliando nesse processo. E também falei um pouco sobre o jejum intermitente, que eu sempre fiz, tá? E tem sido muito melhor com o Monjaro. Já já eu chego nesse ponto e falo para vocês como tem sido o meu processo aí do jejum intermitente. Mas antes, eu quero falar para vocês desses suplementos aqui que tem me ajudado bastante. Eu começo o dia com as enzimas digestivas, tá? No outro vídeo, para quem tem acompanhado, né, sabe que eu tava com desbiose, tava com muito problema com glúten, com lactose e também intestino irritável. Então, como eu fazia muito jejum, eu tinha tomado muito café, tava começando a tomar somente cafeína, só um copo de café de manhã, mas começou a me fazer muito mal, gente. Então eu percebi essa intolerância com a cafeína em jejum. Então meu estômago começou a ficar muito sensível. E isso estava atrapalhando minhas manhãs, né, de treino. Eu não conseguia fazer nada de manhã, né? Tomava café e já passava mal, dava diarreia, dor de cabeça. Eu já ficava na cama até melhorar. E aí isso variava de 1 a 2 horas para poder melhorar. Às vezes eu já nem ia mais para academia, já perdia a empolgação e era dessa forma. Mas isso aqui, gente, tem ajudado muito nesse processo, ajudado minha vida. Isso aqui são enzimas digestivas. Eu tô tomando já em jejum, tá? Lembrando, eu sou educadora física, então já tenho conhecimento de alguns suplementos e também conversei com o meu endócrino sobre o que seria melhor pra gente estar complementando esse tratamento com Monjaro, tá? Eu engordei por conta de alguns remédios que eu precisei tomar, ansiolíticos, antidepressivo. Eu sou diagnosticada com depressão e ansiedade, mas graças a Deus eu tô conseguindo me sair bem no tratamento. E eu engordei por conta disso, né? Então eu tô nesse processo agora de retorno ao meu corpo de antes. Então, voltando aqui, né? As enzimas, tá? Digestivas. Depois, gente, eu uso a glutamina, tá? Lembrando que eu vou deixar aí na descrição todos os links destes suplementos para quem quiser adquirir, tá bom? A enzima eu não vou deixar essa porque eu não encontrei. Mas eu vou deixar o link aí pra vocês de outra também muito eficiente, tá? Com preço muito bom. A glutamina, gente, não tem gosto de nada, é ótima. Eu tô tomando 5 gramas de manhã, 5 gramas à noite, tá? Vai ajudar aqui também na digestão e na manutenção da massa magra, tá? Então de manhã eu já começo de jejum com isso aqui. Um chá, adoro chá. Um chazinho morno com 5 gramas de glutamina. Às vezes eu tomo junto, às vezes eu dou um intervalo ali de 1 hora, só por questão de organização mesmo do intestino, tá? E em seguida eu tomo o meu cafezinho, geralmente só uma xícara de café, e depois eu tomo a cafeína, tá? Aqui tem 400 gramas por cápsula e eu só tomo uma pela manhã, de preferência até às 14 horas, e tá me ajudando muito a dar energia, dar aquele gás pro treino, tá? Então eu sempre usei termogênico. Hoje eu tô usando essa da Max Titânio, que eu tô amando. E o preço também, gente, vale muito a pena. Eu comprei logo duas, porque para aproveitar o desconto. E vou deixar o link aí também pra vocês. Finalizando essa parte, eu já levo minha filha na escola, já vou pra academia, já dou um treinozinho rápido. Tô focando bastante na musculação, porque o Monjaro, ele traz essa perda de massa magra, tá? Então, eu tô focando bastante na musculação.
E também, como eu tô com pouco tempo para treinar, né? Eu não tô fazendo um aeróbico muito longo, né? Então, tô priorizando a musculação. Volto para casa, ainda tô no processo de jejum, né? Eu tenho quebrado o jejum por volta entre 3 e 4 horas, então eu tô fazendo aí de 17 a 18 horas de jejum. Aliás, de 17 a 20, porque a semana passada eu fiz um dia 20 horas e essa semana também fiz um dia de 20 horas. E estou conseguindo fazer, tá bom? E aí, na hora do almoço, eu já tomo o ômega 3, tá bom? E na janta, eu tomo o magnésio quelato e também a metformina, né? O glifage, que vai ajudar aí também no processo da baixa da insulina, que vai ajudar aí também no açúcar, nos níveis de açúcar, de glicose, e também só vai ajudar, tá? E às vezes, não estou tomando todos os dias, mas na maior parte dos dias, quando eu não durmo, quando eu consigo ficar acordada, mais um chazinho com 5 gramas de glutamina, tá? E, gente, como é que tem sido esse processo do jejum? Eu sempre fiz jejum, como eu já falei pra vocês, mas assim, o Monjaro, ele tem dado um suporte absurdo no jejum intermitente. Então, gente, o que eu tenho achado mais fantástico do Monjaro é justamente o processo, o resultado que ele faz para quem já tem o costume de fazer jejum intermitente. Porque realmente tira a fome. Só que um detalhe, gente, seu estômago, seu intestino vai ficar mais sensível. Então você precisa evitar alguns alimentos gordurosos, tá bom, gente? Precisa evitar para que você não passe mal, para que você não tenha diarreia, para que você não tenha dores estomacais. Então é muito importante pensar no seu bem-estar como um todo, né? Tem gente que pensa, eu tô usando Monjaro, então eu posso comer o que eu quero, fazer o que eu quero, do jeito que eu quiser. Pensa direitinho, porque você está fazendo um investimento alto, não é barato, né, gente? Meu Deus do céu. É um remédio muito caro, tá? E se você investiu também em suplementos, assim como eu, você gastou mais ainda, né? Então, aproveita esse tempo, tá? E eu prometi pra vocês que nesse vídeo aqui eu ia atualizar vocês sobre o meu peso. Então, pois bem, semana passada, quando eu fiz o vídeo, no dia seguinte, eu me pesei, eu estava com 98,5 kg, tá? E eu me pesei hoje, 97,5 kg. Então, gente, eu cheguei a 104 antes de começar o tratamento. Depois, eu já estava me cuidando, já estava me organizando melhor, organizando a alimentação, meus chás, tratando a questão do inchaço, a drenagem linfática, os exercícios, muita água. E aí eu cheguei a 100. Quando eu comecei esse tratamento, eu estava com 100 quilos. Saí da casa dos 3 dígitos, tá? E tô aí com 97,5. Ah, gente, detalhe, eu não tô fazendo uma dieta tão rígida, mas tô tendo aí a minha janela de alimentação entre 4 e 6 horas, tá? Mas eu tô fazendo jejum todo dia. Essa semana eu quebrei 2 vezes, tá? Por conta de eventos pessoais mesmo. Eu quebrei o jejum 2 vezes, mas tô prestando atenção na minha alimentação. Dei uma diminuída aí na gordura, nas frituras, nos doces, tá? Não parei de vez, não vou aqui falar o que não é real, tá? Vida real por aqui. E hoje eu comi uns biscoitinhos recheados aqui da minha filha, mas eu almocei, fiz 17 horas de jejum, ó a cara dela, foi. Fiz 17 horas e meia de jejum intermitente. E não estou com fome agora, eu vou tomar um chazinho com a glutamina e dormir. E claro, vou fazer a aplicação aqui do meu maravilhoso com vocês. Gente, é a 3ª semana, falta mais uma, eu já tô pensando no final do mês, vou ter que gastar mais uma vez com uma caixinha dessa. Acredito eu que eu vou aumentar a dose, tá? Mas, cara, você tá tomando de 5 miligramas, sim, gente, porque eu já tinha iniciado com Saxenda. Então, eu não comecei por 2,5, já comecei direto do 5º. E assim, reações. Na primeira semana, eu senti enjoo e náusea no primeiro dia. Na segunda semana, dia que eu gravei o vídeo pra vocês, né, eu quase não senti nada. Um pouco de náusea, muito, muito discreto. No dia seguinte, eu fiz exercício. Na verdade, eu não fiz no dia seguinte, porque eu fiz a cirurgia que eu tirei uma queloide da orelha. Mas eu fiz na quinta-feira, sem problemas, muita energia. O nível de energia tá alto, gente, não tive problema nenhum com baixa energética, tá?
Eu confesso que quando eu chego perto das 20 horas de jejum, se eu passar das 18, eu começo a sentir uma fomezinha. Começo a sentir fome. Mas se eu forçar um pouquinho, eu chego às 20 horas sem problema. Mas ainda é a questão psicológica, né? Ontem eu saí com os amigos, por exemplo, eu não quis chegar até 20 horas porque eu fiquei com medo de chegar no lugar e não ter uma comida adequada para eu quebrar o jejum. Como eu não tive tempo de fazer marmita nem nada, tava na correria, aí eu quebrei o jejum e me encontrei com eles, tá? E aí, gente, acredito eu, como eu tenho resistido bem às 5 miligramas, acredito que quando terminar esse mês eu já vou passar para a próxima fase, né? E aí, realmente, eu vou tentar aumentar o tempo de jejum para 20, né, a 22. Minha meta é chegar a 24 horas de jejum, ou mais, né? Mas a primeira meta é essa, tá bom, gente? E realmente, meu corpo tá mais desinchado, eu tô conseguindo sentir um resultado melhor quando eu faço exercícios. Eu tô tomando também melatonina, tá? Quando eu consigo, gente, eu confesso que eu fico cansada, eu durmo bem sem a melatonina, principalmente quando eu faço exercícios, tudo direitinho, né, tudo regrado ali. Eu durmo sem a melatonina, mas como minha filha usa, às vezes eu uso também. E vamos lá, né? Vamos lá. Não vou fazer outro vídeo, já vou aplicar nesse aqui mesmo com vocês, porque eu já tô ficando prática no assunto. Gostaram do meu cenário hoje, gente? Tô assim, um céu estrelado. Peguei umas técnicas de iluminação aqui com uma galera. Ainda não fiz tudo direitinho do jeito que eles recomendam, né? Uma luz lateral, parará, não. Eu tô com uma ring light frontal aqui, mas eu acho que tá bonito, né? Então vamos lá. Olha aí, filha. Minha filha tá aqui, ó, observando tudo. Vou usar, lembrando que a gente destrava aqui, tá? Quero mandar um abraço para uma pessoa que tá sempre comentando aqui. Eu não decorei o nome dela, mas ela falou que essa destrava ela já é feita já na barriga, tá bom? Eu destravei antes pra ficar mais fácil aqui pra vocês visualizarem, tá? E em seguida eu coloquei na barriga, mas segura, tá, gente? Não sai. Mesmo se você destravar antes e colocar depois, aplicar depois, não vai vazar. Vai dar super certo também, tá? Então eu vou abrir aqui, é só puxar. Super simples. Só puxar. Puxei, tá? Eu vou destravar quando já estiver perto aqui de onde eu aplico, que é na barriga, tá? Então, gente, vamos lá. Eu sempre aplico na barriga, tá? Mais uma vez eu vou aplicar na barriga. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, pra vocês visualizarem. Acho que dá pra ver. Dá pra ver um pouquinho, né, gente? Aqui, ó. Dá pra ver a gordurinha dela aqui. Então, vamos lá. Quando destrava, gente, você vai pressionar, vai ouvir um clique e vai segurar por 10 segundos, tá? Então, vamos lá, vamos nessa. Ah, nem destravei, esqueci de destravar. Destravei e vou, né? Vamos lá. Aperta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura mais um pouquinho. Pra garantir, né, gente? Soltei e foi. Sempre fica lá uma gotícula, com uma gotinha de ketchup, mas não dói nada. Não dá pra sentir nada. E, gente, essa canetinha promete, tá? Promete. Eu estou entrando na 3ª semana. Como eu sou uma pessoa ansiosa, compulsiva por doces, eu vou tentar manter mais a calma essa semana. Eu vou tentar estar mais centrada, que eu já devia ter perdido mais peso. Eu sei disso. Mas eu tô feliz e contente com o resultado. Espero que semana que vem eu possa trazer um resultado ainda melhor, tá? Minha intenção é perder de 1 a 2 quilos esta semana. E vamos tentar aí, né? Mais uma vez. Espero sim que eu consiga. Então, torce por mim aqui. Deixa a tua palavra de incentivo aqui. Comenta pra mim se você também tá nessa saga, tá? Se você tá nessa saga de perder peso, se você quer conhecer esse suplemento, se você suplementa já ou não, tá? Se quiser seguir as dicas, é só olhar aqui. Também tem um e-book sobre jejum intermitente, tá, gente? Muito bacana para quem quiser seguir aí, para quem quiser conhecer um pouco mais do jejum intermitente. Ontem eu tava conversando com os amigos que meu amigo disse, não, pelo amor de Deus, eu passar 20 horas sem comer, eu morro. Gente, não morre. O nível de energia aumenta, suas células vão fazer autofagia. O que é autofagia? As células ruins, elas vão ser engolidas pelas células boas, tá? Então, isso vai limpar o teu organismo como um todo. Vai diminuir triglicerídeos, tá? Nível de glicose, vai diminuir colesterol ruim, aumentar o colesterol bom, vai diminuir tua insulina, vai te trazer vários benefícios. A imunidade vai ficar mais alta, tá? Melhora o teu sistema imune. Então, assim, jejum intermitente é vida. Jejum é vida, vai por mim.
Para mim, é a forma mais eficiente de perder peso, é o jejum intermitente. Porque aliado a uma dieta balanceada, não tem como você não perder peso, gente. Não tem como. Porque chega um momento que o corpo ele vai utilizar todo o glicogênio e depois vai usar a fonte de gordura do teu corpo. Então você vai ter energia para malhar, você vai ter energia para fazer suas atividades diárias, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais feliz, a pele melhora, tá, gente? Então tudo melhora. Não tenha medo de fazer jejum. Até porque, gente, leva uma maçã na bolsa, tá? Se sentir que vai passar mal, sentir que vai morrer, vai lá e come a maçã, gente. Não tem mistério, tá? Agora, claro, dependendo da sua situação, se você tem diabetes, se você é idoso ou idosa, se você tá grávida, você tem que ter acompanhamento médico, tá? Existem restrições nessas situações, tá? Que são bastante específicas, tá bom, gente? Mas se você tem uma vida normal, é uma pessoa relativamente saudável, eu convido a você a experimentar o jejum. Começa ali pela hora do sono, né? Porque você dorme 8 horas em média, de 6 a 8 horas, já fez ali 8 horas de jejum, tenta chegar a 12, né? Então foi assim que eu comecei. Tomando café da manhã às 10 horas, quando a gente lanchava no trabalho. E foi super de boa, de repente eu tava indo até meio-dia, né? E hoje eu consigo almoçar de 4, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, tranquilamente. Então vamos lá, gente. Então é isso. Entrando para a semana 3 do Monjaro. 2,5 kg perdidos em 2 semanas, tá bom? Comecei com 100, tô com 97,5. Então vamos lá, torçam por mim, vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha, deixa um oi pra mim aqui. Um beijo.